Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre PORD 11, o fundo de papel da Apollo. Esse aqui que é um fundo que tem sido bombardeado com críticas aqui por vários financiadores, né, por conta da moleza para alocação no caixa. Algo que realmente merece críticas, né, mas enfim, apesar desse ponto negativo, quando a gente olha aqui para o dividend yield do fundo, até que está razoável, né? Aqui cerca de 1,20% ao mês. Após tantas altas que a gente teve aqui nos imobiliários, isso aqui até que virou um yield no mínimo mais ou menos. Então aqui além de olhar essa questão do caixa, também vou falar sobre a questão do nível de risco aqui de PORD 11. Aqui é o Thiago PS, do seu canal, fique esperto. Antes para seguir, peço aqui o seu like e hype para dar uma força aqui para quem não fica falando dos mesmos fundos, né? Para quem dá chance aqui para fundos com poucos cotistas. Então, ó, aqui é o seguinte, o fundo ele tá com um caixa enorme. Deixa eu dar uma verificada aqui qual é o nível de caixa. Aqui tá quase 20, quase um quarto do fundo está em caixa, né? Apesar disso, ele vem mantendo aqui um rendimento até acima dos 10 centavos desde setembro de 2025. Aqui deixar bem claro que eu não sei ainda qual vai ser o rendimento de março, tá? E esse vídeo provavelmente vai ter agenda para lançar ele apenas no mês de abril. Mas, enfim, tratando aqui sobre a sustentabilidade desse patamar de rendimento de 10 centavos. Olha o que eu tenho notado aqui alguns pontos que preocupam um pouco, tá? Primeiro deles, o fundo está sem nenhuma reserva, né? Então aqui se tiver um resultado um pouco mais fraco, o rendimento teria que ele apresentar uma queda. E aqui, nos últimos resultados, ele não tem tido muita folga aqui nessas distribuições, né? Aqui o resultado está bem em linha com esses 10 centavos. Então, se tiver algum mês aqui que der uma fraquejada, meio que pode cair abaixo desses 10 centavos. Pelo menos pelos próximos meses, como tem inflação um pouco mais elevada, acredito que esse rendimento não deve cair por enquanto. Ok, agora tratando um pouco aqui sobre a Apollo, sobre a gestora. Então, o caixa elevado ele não está impactando tanto assim a renda, mas esse caixa elevado ele passa a impressão de que o fundo ele tá meio largado, né? Tá sem gestor, né? Tá aí o caixa, não consegue alocar esse caixa. E parte desse problema foi devido ao um dos principais gestores do fundo ter ido para a clave do fundo Selim 11 ou Clean 11, chame do jeito que você quiser. E aqui tem um outro problema, que o fato dele estar com essa percepção assim, parecendo meio largado, aumenta a possibilidade dele ser incorporado por outra gestora de baixo nível, né? Por exemplo, a Fator Veritar, ela estava querendo comprar outros fundos, tanto é que eles quase compraram lá o fundo da Ouro Invest, né, o JP, e estavam querendo mandar lá para o hedge fund deles, o VRTM, e os cotistas lá desse fundo Ouro Invest ficaram doidaram. Não, como assim? Não, quero ir para a Fundo Veritar, não. De tanto que a gestora ficou queimada depois de tanta ancoragem de outros fundos, né? Então, tenho em mente que aqui em Port 11 eu sinto sim esse risco, tá? Do fundo tá meio largado. Pode ser que talvez gestores já não estão a fim de manter a gestora, estão querendo vender mesmo, ok? Então, tome cuidado com isso. Agora aqui vou passar sobre essa parte de taxa, eu nem gosto muito de falar, tá? Porque isso aqui qualquer um lendo o relatório consegue pegar, mas comentar aqui com vocês. Então aqui um ponto positivo aqui para a PORD 11 é que está bem exposto aqui ao CDI, né? Tá aqui 45% em CDI e 50% em IPCA. E aqui taxas boas, né? CDI mais 3,95. Então aqui a gente está falando de fundo que tem até uma boa exposição ao CDI, ainda por cima possui um desconto, né? Aqui está falando de 12% de desconto. E encontrar fundo CDI com desconto não é algo fácil.
Ok? Então agora aqui vou para a parte mais importante do vídeo, que é falar sobre a questão do risco de crédito, né? Avaliar aqui o risco do fundo. Acredito que essa aqui é a parte que eu mais tenho a agregar para vocês. Ok, então aqui vocês estão vendo a tabela de CRIs do fundo. Então, com relação à concentração, aqui a gente tem um ativo com 7,4% PL. Esse aqui já realmente é uma concentração, exposição elevada. Aqui os outros tem aqui um de 5, um de 4,8. É, poderia melhorar essa concentração, tá? Pelo nível de risco do fundo, poderia ter uma concentração melhor. Seria necessária uma concentração melhor. Mas como é um fundo pequeno, sem dificuldade de locação, esse aqui acaba dificulta, né? Agora tratando aqui sobre os CRIs que estão com algum tipo de problema ou merece atenção por parte do cotista. Aqui logo no primeiro, o CRI Coteminas. Aqui o devedor ele está em recuperação judicial. No entanto, felizmente é um devedor aqui honesto, tá? Um devedor honesto aqui que teve problemas, né, aqui do segmento têxtil. Sofreu bastante aqui com a entrada de produtos chineses, acabou afetando bastante a empresa. No entanto, aqui, PCI Coteminas tem como garantia um shopping e a cessão do lugar desses shoppings. Então, ó, essa seção dos aluguéis desse shopping, eles cobrem, eu não sei se é 100% aqui das despesas das parcelas do CRI, mas paga alguma coisa, tá? Então, que já é um ponto positivo. E o principal, ele meio que está garantido pela presença do imóvel, né? O imóvel tem condições de quitar o CRI. Ok, seguindo aqui com outro que não deu problema, mas eu tomaria cuidado. Esse aqui é o CRI Arena MRV. Esse aqui é o estádio do Clube Atlético Mineiro, né? Passou aqui momentos bem difíceis no ano de 2025. Para ser bem sincero, não gosto de ter como devedor um clube de futebol. Esses clubes aí são todos muito mal administrados, aqui as finanças horríveis, mesmo com essa questão aí da mais recente das bets, mesmo assim com esse monte de dinheiro entrando, os clubes continuam super enrolados. Então, para mim, CR de status futebol não dá, tá? Para mim eu vejo como muito negativo isso, isso daqui. E parece que o gestor ele gosta disso, tá? Aqui também tem o CRI Alegra Pacaembu. O Pacaembu lá no em São Paulo, né? O pior de tudo aqui é que é um estádio sem um clube, né? Sem um clube específico. E esse CRI Alegra Pacaembu, aqui ó, vocês estão vendo CRI Alegra 2. Antes o fundo tinha exposição ao CRI Alegra. Esse aqui é um caso que eu acompanhei bem de perto lá nos meus vídeos do RZK11, onde tinha exposição maior. Foi um caso que preocupou bastante, tá? Porque essa concessionária da Lei Pacaembu, ela chegou a deixar de pagar até mesmo a conta de luz. Então, esse aqui é um devedor que estava bem apertado, mas bem apertado mesmo. Mas aqui foi em fevereiro ou março, eles conseguiram fazer um refinanciamento. Não sei como, mas arrumaram aqui alguns doidos para refinanciar essa empresa. E os credores do primeiro CRI também acabaram entrando aqui na série subordinada, na primeira, eh, na segunda emissão. Então acabaram aqui com uma exposição ainda, apesar de inferior ao CRI antigo. Vou pegar aqui o relatório de 2025 para mostrar para vocês que tinha aqui uma exposição bem elevada, né? 4,3%. E que um detalhe, se não estou enganado, a gestão falou nada sobre esse problema. Ressalto, aqui essa concessionária não estava pagando nem sequer a conta de luz. Então, para mim, isso daqui era um caso que merecia a comunicação para os cotistas, né, sobre esse devedor que estava mal das pernas. Ok, prosseguindo. Temos aqui CRI Rapvida.
Isso daqui é uma empresa listada em bolsa. Apesar disso, já vi alguns comentários negativos sobre ela, tá? Eu vi que ela passou bastante aperto há algum tempo atrás. Saiu tava nos noticiários aí com várias notícias negativas. Como é que tá a cotação dele? Nossa, quando você vê aqui, ó, uma desvalorização aqui desde a máxima em 2021, uma desvalorização de 96% e de quase 90% desde o IPO. Então, para vocês verem que aqui essa empresa não tem alguma coisa acontecendo com essa empresa, tá? Eu não acompanho ela, mas eu tomaria cuidado. Aqui CRI Alphaville. Isso aqui também já ouvi falar mal dela também, tá? Essa empresa aqui não parece estar 100% saudável. Tem CRI Novo Mundo. Aqui é de um devedor que tem recuperação judicial. Se estou enganado, é o Martins Ribeiro. Aqui também, assim como o do Coteminas, um devedor realmente está tentando recuperar. Teve aqui o problema, entrar em recuperação judicial, mas começaram a vender ativos para fazer o pagamento aqui para diminuir o endividamento. Inclusive esse CRI ele está amortizando, está diminuindo a exposição. Então, pelo menos aqui é um caso de um devedor honesto, né? Então, aqui menos mal. Agora aqui marquei alguns outros que me geram um pouco de preocupação. Esse Mama Jama e CRI Patrimar. Aqui o fundo ele tem uma tabela bem legal, fala sobre garantias. Vejam só isso aqui, ó. CRI Patrimar 3, garantia nenhuma. Esse Mama Jama aqui, ó, tem nada de garantia também. Aqui, ó, aquele CRI Rap Vida que eu mostrei para vocês, é uma desvalorização por volta dos 90%. Garantia nenhuma. Esses daqui estão ok, tá? RCRI, a Anima e a DASA são. A Anima é listada em bolsa, a DASA não estou me recordando, mas é uma empresa boa também. São Carlos, se for São Carlos, que eu estou imaginando também, é uma empresa boa. Essa Sinarte aqui, sei não, tá? Smart Fit também é outra empresa listada em bolsa, mas não acompanho o balanço para saber se a empresa é de boa qualidade. Assim como vocês podem ver aqui, tem vários ativos sem garantias reais, ok? É, Agora aqui dando uma olhada nesse, é que eu não vou saber, né? Tem nem dessa esse devedores aqui que não tem ah, garantias reais, se são de qual que é o nível da empresa, né? Esse patrimônio aqui, ó, dívida clean, que se ama Jamar, Jamar Pizzeria aqui, 10 restaurantes. É complicado, tá? Restaurante também é complicado, tá? Concorrência alta aí com iFood aí, com empresas menores, mas muito cuidado também. É, Outro caso aqui que tem que comentar com você sobre a carteira. Tem aqui um tal de FI Moema. Isso aqui é um FI que ele não é negociado em bolsa, não é negociado em bolsa, mas aqui ele tem uma estrutura é, de CRI, tá? Acontece de vez em quando os gestores fazem uma estrutura de FI para pular aqui o intermediário, né, a securitizadora, e com isso diminuir o custo sobre o ativo e conseguir taxas melhores. Mas enfim, aqui tem essa remuneração aqui e tem garantias. Então, menos mal, apesar de que tem uma exposição de quase 10%. Ok? Então, essa aqui foi a leitura de risco do fundo. Como vocês podem ver, tem sim alguns motivos aqui para preocupar. Ok? Então, vamos agora aqui para a conclusão do vídeo. Aqui é o seguinte, minha conclusão aqui é que temos fundos muito melhores do que Pord 11, tá? É que eu sou muito mais aqui um fundo como o da Cerela Capital, tem um yield similar, eu vejo muito mais qualidade na gestão e na carteira de ativos, praticamente pagando aqui quase a mesma coisa. No entanto, você quiser realmente dar uma bela escala na carteira, você pode vir aqui e talvez acrescentar um pouco de POR de 11, né?
Ok? Então acho que esse aqui que eu tinha para falar sobre o fundo. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!